Porque eu tenho vivido milagre ao longo da minha vida. E agora, uns dias atrás, eu vivi um bem grande. Então, depois eu vou relatar para vocês. Mas eu botei um título. O meu milagre depende da minha fé. Vocês acreditam que o seu milagre depende da sua fé? Você acha que você tem fé o suficiente para receber o seu milagre? Se você não tem, você vai sair daqui fortalecido e com o seu milagre na sua mão. Como será que estes dois cegos viram Jesus se eles não enxergavam? Vocês sabem que todo mundo que tem uma deficiência, ele tem a lei da compensação. Quem já fez pedagogia ou pós-graduação na área de deficiência sabe. Se tu não vê, o teu tato ele é aguçado. Se tu não ouve, as vibrações são aguçadas. E esses dois homens não viam, mas eles tinham um ouvido para ouvir. Eles não viam, mas ouviram as pessoas falar. Sabe, que aonde eles estavam, a Bíblia fala aqui que eles seguiram Jesus. Mas antes deles seguir Jesus, Jesus tinha saído do tabernáculo, junto com Jairo, para ir ressuscitar a filha de Jairo, que estava morta. E no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Será que eles não estavam atentos ao que Deus estava fazendo? Será que tudo o que eles ouviram não foi acrescentando a fé deles? Por isso da importância da gente contar os nossos testemunhos. Jesus, ele havia acabado de fazer aqueles dois milagres. E lá no verso 27, como a gente leu, eles gritaram, os cegos gritaram: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nós temos clamado quando a gente precisa de um milagre, como esses dois cegos. A Maiara disse aqui, ó, chama a atenção de Deus, chama a atenção de Deus. O que você tem feito para chamar a atenção de Deus? Ai, Deus, eu estou com esse problema. Não. Deus, eu preciso do teu milagre, eu clamo a tua presença, eu clamo o teu milagre na minha vida. É diferente, não é? Será que Jesus iria olhar diferente para aqueles dois cegos? Ou se eles ficassem assim, ó, Jesus, Jesus, Jesus. Não, eles tinham voz, eles tinham boca, eles podiam falar. Então eles usaram aquilo que eles tinham e que era bom e que era perfeito. E eles clamaram. E porque eles tiveram coragem de clamar. Lá em Romanos 10 e 17, vai nos mostrar por que eles tiveram coragem de clamar. Diz assim, Romanos 10 e 17. Porque a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Jesus. Você tem contado o teu milagre para o teu vizinho que ainda não é crente? Você tem falado que Jesus morreu lá naquele madeiro por causa de ti e por causa dele também? Comece a contar mais, comece a falar mais, comece a expandir a obra do Senhor. Eles estavam ouvindo as pessoas falarem dos milagres que Jesus estavam falando. Lá no verso 26, diz bem assim, ó. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Foi antes deles clamarem a Jesus. Foi a notícia da filha de Jairo, foi a notícia da mulher do fluxo de sangue. Se espalhou. Nós precisamos espalhar a notícia de Jesus. Nós precisamos falar dos milagres que acontecem conosco.
Os cegos pediram com força, lá no verso 27 que eu já citei: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles clamaram. E Mateus 7,7 diz assim, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e todos que batem a porta se abre. Se eu não pedir, eu não vou receber. Como a Maiara falou, se a minha casa estiver pegando fogo e eu não clamar por socorro de ninguém, ou eu ligo para o bombeiro, mas na hora eu não vou atinar, porque a gente fica tão nervoso que a gente não vai conseguir. Ou eu clamo, eu faço um alvoroço para alguém que está mais calmo do que eu, ligar para mim e a minha casa ser salva. É isso que esses dois cegos mostram para nós. Que a gente tem que buscar, que a gente tem que clamar, que a gente tem que bater na porta do Senhor Jesus. Não, eu quero o meu milagre, eu quero a minha casa, mas eu não faço nada por isso. Eu nem clamo ao Senhor Jesus, eu nem oro ao Senhor Jesus, eu nem trabalho para isso. Ei, o que tem de errado aí? Né? Eu quero o meu milagre, eu quero que Jesus faça um milagre numa doença que eu tenho dentro de mim. Mas eu não sou capaz de pedir para o Senhor Jesus clamar, chorar, me entregar, ficar desesperado. E esses homens fizeram e eles receberam o milagre deles. E quando Jesus pergunta: vocês creem que eu posso lhe fazê-los ver? Eles não duvidaram. Eles logo de cara disseram assim: sim! Porque eles já tinham ouvido falar de Jesus. Eles já tinham ouvido falar dos feitos de Jesus. Se Jesus tinha ressuscitado uma menina morta, não ia conseguir curar um cego? Olha quão grande poder tem o nosso Deus. E às vezes a gente faz ele pequenininho assim. Porque nós nos tornamos maiores. Porque eu posso com as minhas mãos. Porque a medicina pode. Depois eu vou provar para vocês aqui, que a medicina, ela só vai dar um diagnóstico depois de Jesus ter feito o milagre. E o que eles responderam? O que Jesus respondeu quando eles disseram sim? Seja feita conforme a sua fé. Eles precisavam ter fé para receber o milagre. Mas o que é ter fé, pastora? Eu acho que a minha fé está muito pouca, porque o meu milagre não chega. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim, na minha versão, eu vou ler na minha versão, mas pode botar a outra aqui, que a outra é um pouquinho diferente. A minha diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Não conseguiu botar lá? Olha só, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Eu espero em Deus um filho. Eu já estou conseguindo ver a realidade, porque eu já estou conseguindo sonhar, Senhor Jesus. Eu estou conseguindo ver que Tu vai fazer, que Tu vai prover para mim. Isso é ter fé, é acreditar que vai acontecer. Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. A gente tem certeza. Quando a gente tem fé, a gente tem certeza. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai fazer um milagre na minha vida. E Ele faz. Ele é especialista. Ele é especialista em fazer milagre. Estes homens acreditaram no milagre. E acreditaram no dono do milagre, que é Jesus. E receberam o seu milagre. Com essa atitude eles agradaram a Deus. Porque lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Sua fé está fraca. Peça ao Senhor que Ele acrescente. Peça ao Senhor: Senhor, a minha fé está fraca. Eu preciso crer mais. O milagre não está chegando na minha vida. Eu quero que o milagre chegue. Senhor, o meu milagre é essa luz acesa. Claro que Ele não vai trocar a glória dEle por ninguém. Ele não vai trocar a glória dEle por uma injeção que a farmácia pode dar. Por um remédio, por um tratamento que o médico pode fazer. Ele não vai trocar a glória dEle. Porque Ele tem um propósito em tudo. Em tudo Ele tem um propósito. Até mesmo de nos fazer acordar para nos aproximar mais dEle. Porque quando a vida está tudo bom, não é verdade? Veja se vocês concordam comigo. Quando está tudo bom, o bolso está cheio, o armário está cheio, eu tenho a melhor roupa, eu tenho o melhor carro, eu vou onde eu quero, eu passei por onde eu quero. Aonde que fica Deus? Às vezes no teu tempinho de oração. E às vezes eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho... tá bom Deus. Às vezes nem um muito obrigado a gente se esquece de dar para Deus. Mas quando a gente se vê em situações difíceis, é nesse momento que a gente se aproxima de Deus. É nesse momento que a gente se torna dependente de Deus. É nesse momento que a gente vai lá e dobra o nosso joelho e clama, como talvez nunca tenha clamado, porque tem coisas que só o Senhor para fazer na nossa vida. Tem coisas que não tem medicina, tem coisas que não tem palavra humana, o pastor falou isso. Tem coisas que só a oração pode penetrar ali e fazer acontecer. Aqueles homens tiveram o seu milagre, porque primeiro, ouviram falar do Senhor Jesus e do que Ele fazia. Segundo, clamaram ao Senhor Jesus sem medo. Terceiro, tiveram fé para receber o milagre deles. Tiveram fé que era possível. E com essa palavra eu quero dar um testemunho para vocês. Que aconteceu agora. Deve ter deixa eu só... aconteceu no mês 6. Agora mês 6. O ano passado, mês de agosto, a gente foi à convenção de pastores, que eu fui levada à obreira. E quando a gente estava lá na convenção, dentro do carro, eu abri minha boca e olhei a minha garganta. E vi uma bolinha amarela, bem pequenininha. Não era uma bolinha de placa, era uma bolinha por baixo da pele. Tá lá o Fabrício que não vai me deixar mentir. Quando foi uns 15 dias depois, mais ou menos, me deu uma infecção na garganta. Horrível. Olha, eu para não comer, eu tenho que estar quase morrendo. Pergunta para ele. Eu passei um dia inteirinho que para tomar água era assim, ó. Para mim ficar deitada numa cama, eu tenho que estar morrendo, porque eu não gosto. Eu tenho... Cama para mim é só para dormir de noite. Eu tenho aversão a ela. E foi uma inflamação de garganta tão grande, mas tão forte, que eu nunca tive amígdalas aparentes assim. Elas sempre foram como se eu tivesse retirado as minhas amígdalas. E aonde estava aquela bolinha, aquilo se tornou uma bolona, né, gigante, com aquela bola amarela por dentro. Encheu tudo de placa, ficou tudo vermelha, horrível, eu não conseguia falar, não conseguia comer. E eu fui para o médico. Fui no pronto atendimento e daí a médica disse assim, não, isso aí que apareceu na tua garganta é um abscesso de pus. Mas como está muito inflamada, nós não vamos poder tirar agora. Eu vou te dar um antibiótico bem forte para acessar toda a bactéria, todo o vírus que possa ter ali. Daqui uma semana tu volta aqui, que se ainda tiver, a gente vai conseguir drenar daí com segurança. E eu voltei depois de uma semana, porque ela tinha reduzido, porém ela estava ali ainda. E eu cheguei lá, era uma outra médica, e a médica disse assim, não, eu não vou fazer isso. Procura o teu médico do posto. Me deu mais uma sessão de antibiótico. Ou seja, eu recém tinha terminado um, ela me deu outro.
Eu vou te dar esse antibiótico, deu um mais forte ainda, e vai melhorar. Tenho certeza. Tomei esse antibiótico também. Em 15 dias eu tinha tomado 2 tipos de antibiótico bem forte. E aquele abscesso de pus não tinha saído da minha garganta. E eu fui no médico do posto. E o médico do posto disse assim, isso tudo ano passado. Não, eu vou te dar mais um antibióticozinho aqui e já vai melhorar, vai sumir. E eu tomei mais uma dose de antibiótico. E ele não sumiu. Ele diminuía quando eu estava tomando antibiótico, mas depois ele voltava de novo. E aquilo foi me incomodando, assim, eu já não podia mais falar muito, porque a minha voz ficava muito rouca. A minha garganta era toda a vida queimando. O pastor e a pastora sabem que eu contei para eles. Parecia que pegava fogo. Eu já não conseguia mais, eu ficava muito triste, porque eu não conseguia dar mais meus glória a Deus bem alto, meus aleluia bem alto, porque aquilo rasgava a minha garganta. E depois eu ficava sem voz. Eu já não conseguia mais pregar nos jovens. Eu fui passando tudo o que eu fazia para outras pessoas, porque era muito difícil. Até teve um dia que o pastor me chamou para dirigir o culto, e eu comecei a falar, e eu comecei a sentir só a farinha na minha garganta, e eu não conseguia mais falar. Aquilo ficou trancado. Aí batia o desespero, eu tomava uma aguinha, mas não resolvia. E continuava aquele abscesso de pus ali. O lado da minha língua, ele queimava toda a minha garganta desse lado de cá, do lado esquerdo. Queimava, como se eu passasse ácido todo dia. Às vezes o pastor ou a pastora perguntava, e aí, como é que tá a tua garganta? Tá queimando ainda? E eu dizia, tá. E foram um bom período assim, né? Aí, um certo dia, eu saí de casa e eu disse assim, não, eu vou pedir para a pastora orar por mim. Mas não falei nada para a pastora no início do culto. E eu estava lá naquele cantinho. E eu sei que a pastora me olhou e disse assim, eu tenho que orar por ti. E a pastora sabe que ela botou a mão aqui assim do lado da minha garganta. Eu até tinha mostrado lá no retiro de jovens para a Leide e para a Dia a bolinha amarela que tinha ali. E que o médico queria cortar. E eu no meu coração dizia assim, não deixe ele cortar, não deixe ele cortar, não deixe ele cortar. E eu não deixei. E o Fabrício disse assim, mas deixa ele cortar. Daí eu meio que fiz prova com Deus. Eu disse, Senhor, se é para ele cortar, o otorrinolaringologista vai demorar. Senão vai sair bem rapidinho. Saiu em 1 semana. Em 1 semana. Aí estava lá, para mim poder fazer os exames. Um abscesso de 0,5, um cisto de 0,5 centímetros, sua garganta avermelhada 24 horas por dia, e foi botando, aí ele botou lá, não fumante, não alcoólatra, não sei o quê, não sei o quê. Eu até disse para o Fabrício, eu devia ter tirado xerox dessa folha, porque eram tantas coisas que ele foi botando que tinha alterado, não sei o que, no ouvido, alterado, porque eu engolia, parecia assim, o que saía para dentro do ouvido. Até um dia que teve uma janta lá em casa, eu comia e dizia, gente, isso aqui está com muito sal. Quando eu engolia, aquilo parecia que ia sair para dentro do ouvido. E naquele domingo, eu já estava com um médico marcado e ele já tinha me dado uma tomografia para fazer. Porém, vocês sabem que pelo SUS demora um pouquinho, né? Naquele domingo, eu não tinha feito a tomografia ainda e eu estava com aquela bola lá, porque o médico não me deu mais nenhum remédio. Porque primeiro ele precisava saber do que era, porque eu já tinha tomado 4 antibióticos e não tinha resolvido. A pastora foi lá no cantinho, botou a mão aqui assim. Depois vocês perguntam para ela, era mais alto esse lado, era bem quente. Ela disse, nossa, como a tua garganta está quente. E ela orou por mim naquele dia. E eu não olhei mais para a minha garganta. Eu não olhei, eu não ia lá na frente do espelho olhar minha garganta. Eu disse, não, eu vou acreditar, Jesus. E quando chegou no outro domingo, sem eu olhar para a minha garganta, eu peguei e pedi para a pastora, pastora, ora por mim de novo. E eu me sentei aqui e a pastora orou por mim. E a pastora sabe que ela não é disso, mas o Senhor mostrou para ela o que era, da onde que provinha e para que era o motivo daquela enfermidade. Não vinha de Deus,
Não era mais para fazer a obra de Deus. O diabo queria me calar. Mas eu acreditei que eu servia um Deus Todo-Poderoso, que era o dono do milagre, que tem o domínio de todas as coisas. E naquele segundo domingo que ela orou aqui, eu também não olhei mais para minha garganta, e a única coisa que eu fiz foi fazer gargarejo com malva. Qual é o poder da malva de um chazinho maior do que um antibiótico de 800 miligramas? Nenhum, né? Quando chegou na quinta-feira, eu fui olhar, eu comecei a ver que eu estava conseguindo engolir melhor, não precisava mais mastigar tanto. Eu disse, vou lá no espelho olhar minha garganta. Para minha surpresa, a amígdala estava do mesmo tamanho, só que ela estava vermelhinha, ela não tinha mais abscesso de pus, eu estou sem ele até agora. E vocês sabem que eu fui lá fazer a tomografia. Está aqui o resultado, ó. O médico me deu até um exame do ouvido. Está aqui o resultado. Porque ele achou que talvez eu tivesse uma perfuração no tímpano, que poderia estar ficando surda, por causa disso. Conclusão da tomografia. Ausência de alterações tomográficas significativas. O abscesso de pus não existia mais. Você consegue acreditar nisso? Você consegue acreditar que na sua vida o Senhor também pode fazer um milagre? Se na sua casa precisa de cura, o Senhor pode entrar lá e determinar a cura, executar a cura. E no meu ouvido, deixa eu falar para vocês. Esse é o ouvido esquerdo, que parecia que a comida saía por ele. E esse é o ouvido direito. Ouvido direito. Perda auditiva neurosensorial. Então eu tenho perda auditiva no ouvido que não tem nada a ver. Ouvido esquerdo. Limiares auditivos dentro da normalidade. Quando Jesus faz, Ele não faz pela metade, Ele faz por completo. Eu posso tomar água, eu posso comer comida salgada, eu posso comer comida dura. Nada mais dói. Sumiu. Acredite que o Senhor pode fazer um milagre em vocês. Sabe? E lá em João 14:12 diz assim. Eu quero ler esse versículo para que você passe a crer, porque às vezes a gente vai atrás de pessoas que entregam profecias, que entregam profetadas muitas vezes. E a gente esquece de confiar nos líderes da nossa igreja, nos líderes da nossa casa, em quem Deus constituiu como líder para nós. A palavra de Deus em 14:12, em João, diz assim, ó. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, porque eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei para que o Filho seja glorificado no Pai. Naquela noite, a pastora não orou em nome dela, ela orou em nome do Senhor Jesus, e Ele fez o milagre na minha vida. Acreditem em quem o Senhor coloca por líder. Acreditem, porque o Senhor Jesus tem derramado uma unção e ela vem de cima, passa pelo altar para descer. Acredite, porque o Senhor Jesus ainda faz. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou aquele cego, Ele me curou. Eu sou movida de milagres, eu não podia ter filho. A gente passou por uma crise financeira que não desejo para ninguém. E ninguém da nossa família sabia. E o Senhor mandava quem não tinha nada levar a cesta básica para nós. Nunca comi tanto peixe na vida. Ai, o meu filho pescou demais. Pega essas tainhas para vocês. Nós ia pescar no Valo do Arroz.
Geralmente a gente pesca só piavinha. Nós pescava traíra desse tamanho. A minha vida é regida de milagre, porém eu creio num Deus vivo que faz, e eu não tenho medo e nem vergonha de glorificar o nome dEle, porque Ele é vivo dentro de mim, Ele é vivo na minha vida. Tomem isso por base. E eu digo para vocês assim, que nisso aqui, Deus não ia trocar a glória dEle pela medicina, porque era algo espiritual. E o que é espiritual, a medicina muitas vezes nem acha. Mas Deus resolve. Está com um problema, ou você ou alguém da sua casa, que a medicina não acha, mas a dor não passa, mas está toda a vida ali aquele problema. Deus é o médico dos médicos. Ele é o agente de milagres. Ele pode transformar a tua situação. Ele pode te dar a cura. Sabe, se fosse em outros dias antes desse milagre, se eu estivesse falando assim, eu já fazendo assim, tomando água igual uma louca. Mas eu não aceitei mais. Um dia eu me revoltei sentada naquela cadeira ali. Eu disse, não, Jesus, eu não posso glorificar o teu nome. Isso não está certo. E o Senhor veio com a providência, veio com a cura, veio com o milagre. Mas nós temos que ter uma atitude. Se eu só ficar, mas eu preciso do milagre. Eu vou falar para todo mundo, eu preciso do milagre, tá? Eu preciso do milagre. Eu preciso do milagre. Mas para o dono da bênção eu não me chego. Eu conto para todo mundo menos para Jesus. Se eu dobrar o meu joelho e disser, Senhor Jesus, eu preciso de um milagre, Ele prontamente vai atender. Eu tenho certeza. Além de Deus não trocar a glória dEle com nada nessa terra, Deus não vai nos dar intimidade e experiência com Ele se nós não o buscarmos. Mas se buscarmos Ele, Ele é capaz de nos dar e fazer muito mais do que podemos imaginar. Isso não é coisa da minha cabeça. Está lá em Efésios, capítulo 3 e verso 20. A minha Bíblia diz assim, toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Em algumas versões fala do que pedimos ou pensamos. Basta nós acreditar que é possível. Basta nós clamarmos e colocar a nossa fé em ação, que Ele pode fazer. Ele pode fazer na sua saúde, Ele pode fazer na sua vida, Ele pode fazer na sua família, Ele pode fazer na sua casa, Ele pode fazer nas suas finanças, Ele pode fazer até mesmo na sua fé, para que ela seja aumentada. Clame, 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 clame ao Senhor e creia que o milagre vai acontecer. Você que precisa de um milagre, talvez não é para você, mas você precisa de um milagre para um familiar. Você precisa de um milagre lá na sua família, lá na sua casa. Você precisa de providência. Mas o Senhor, Deus de milagres, está aqui nessa noite. Eu gostaria de convidar a senhora para vir aqui na frente. Gostaria que a igreja se colocasse de pé.
Porque o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis está neste lugar. E Ele faz o milagre aonde é necessário. Aonde a medicina não chega, Ele chega. Aonde os médicos não resolvem, Ele resolve. Aonde homem nenhum pode chegar, Ele chega. Por isso, estenda suas mãos para cá agora. Igreja, em um só clamor. Pastor, ora por ela. Em um só clamor, eu gostaria que a igreja clamasse, tanto pela vida dela como pela vida do filho, que a medicina não pode chegar lá, mas o Senhor pode. Senhor Jesus, nós clamamos nesta noite por um milagre nesta casa, Senhor. Sabemos que os anjos, agentes de milagre, já estão passeando por este lugar, Senhor Jesus. Por isso te pedimos em nome de Jesus. Vá realizando, Senhor Jesus, o milagre na mente, Senhor Jesus, e no coração, e no cérebro daquele jovem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós cremos, Pai, que todo problema, Senhor Jesus, seja dissipado nesta noite, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Senhor Jesus, vai passando, Senhor Jesus, com o Teu sangue curador, Pai. Vai passando, Senhor Jesus, com o Teu sangue sarador na vida desta mulher, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Tu tens o poder de restaurar, Senhor Jesus. Tu tens o poder de fazer tudo novo. Tu tens o poder de transformar, Senhor Jesus, tristeza em alegria. Em nome do Senhor Jesus nós clamamos, Pai. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Derrama do Teu poder, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós te exaltamos e te glorificamos, porque Tu és Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus, mesmo que não foi orado pelo seu milagre, mas através do seu aplauso de gratidão, o Senhor Jesus fará um milagre na sua casa e na sua vida. Aleluia, aleluia. Creia. Creia, tão somente creia, porque o Senhor Jesus está neste lugar, e é Ele que faz o milagre, é Ele que faz o milagre. Amém? Você consegue crer assim? Aplauda mais forte o Senhor Jesus, mais forte, porque Ele é merecedor. Aleluia!